Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. A gente está gravando, o nosso estudo bíblico dessa vez porque ontem a gente acabou tendo problemas na transmissão, no meio da transmissão. Então nós vamos retomar a aula do início e deixar a aula completa aqui disponível no YouTube para que você que estava acompanhando possa terminar de assistir a aula, e para você que não pôde acompanhar ao vivo, possa então ter acesso à aula completa, tá bom? Você que tem aí acompanhado a nossa série, nós estamos estudando a série Sinais da Verdadeira Espiritualidade e já estamos na 11ª aula. Então a gente já caminhou aqui bastante nessa série, fazendo uma introdução a respeito do que é a espiritualidade, da diversidade de espiritualidade que nós encontramos no nosso tempo, vendo o que de fato é importante para uma espiritualidade. Então a gente trouxe o conceito de afeições, que é um conceito de Jonathan Edwards, que mostra pra gente que tem algo, que nos atrai, que traz uma inclinação tão forte na nossa vida, que toma conta da forma da gente pensar, com as nossas convicções, com a forma da gente sentir, com as nossas emoções, e isso tudo resulta também em uma ação através das coisas que nós fazemos. Depois a gente caminhou por um lado, tentando mostrar sinais não confiáveis numa espiritualidade verdadeira. Como o nosso objetivo é identificar uma espiritualidade verdadeira, a gente passou por alguns sinais que, apesar de demonstrarem uma espiritualidade, são sinais que não dá para a gente confiar para dizer que se uma espiritualidade é verdadeira ou não, mesmo que eles apontem para uma espiritualidade. E agora a gente tem caminhado para sinais confiáveis, ou seja, sinais que, ao nós percebermos em nós e nos outros, são sinais que dá para a gente confiar que se trata de uma espiritualidade verdadeira. Tá? Então hoje a gente chega no 6º sinal e a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança de natureza. Então esse é o nosso tema da aula de hoje, o 6º sinal confiável, que é a mudança de natureza. A gente vai partir de um aspecto onde a vida muda e a gente vai mostrar como que essa mudança pode indicar uma espiritualidade verdadeira. Que mudança é essa, que aponta para uma verdadeira espiritualidade, ok? Então vamos lá, dando início aqui à nossa aula de hoje. A gente pode perceber que mudanças faz parte da vida das pessoas de uma maneira bem contínua. Constantemente as pessoas estão mudando alguma coisa na sua vida, seja um estilo de vida, seja a sua alimentação, seja a forma de tratar as pessoas, seja o seu emprego, a sua casa. As mudanças, elas estão constantemente na nossa vida. E nem sempre as mudanças que elas acontecem é resultado de uma experiência espiritual. O que eu quero que você perceba é que as mudanças que ocorrem, nem sempre elas são motivadas porque aconteceu uma experiência espiritual. Pode ser porque viu uma necessidade, pode ser porque quer de fato mudar a sua forma de vida, pode ser porque descobriram algo que gostem e querem incluir isso no seu dia a dia. Pode ser porque elas perceberam alguns erros na sua vida e querem ser pessoas melhores. Então, as pessoas fazem dietas, elas adotam novos hobbies, elas decidem ser melhores pais, melhores amigos, melhores funcionários. E essas mudanças, elas não necessariamente precisam, ou melhor, elas não precisam de uma experiência espiritual para ocorrer. E essas mudanças, muitas delas são
reais e são duradouras. Então eu coloquei aí uma imagem, né, de um rapaz que emagreceu bastante, mudou ali a sua afeição, né, mudou a sua aparência, né, tem uma mudança bem significativa. E essa mudança, ela é real. A gente pode olhar para essa foto e perceber que ela é real. E ela pode ser duradoura também, né? A partir do novo estilo de vida, a partir de uma nova alimentação, né? Ele conseguir manter essa mudança, né? Que ele obteve aí durante um certo tempo. Então é uma mudança real e que pode sim ser duradoura e que não depende em nenhum momento de uma experiência espiritual. Mas, apesar disso, a gente crê, e as escrituras vão nos mostrar isso, que existe sim uma mudança a partir de uma experiência espiritual. Ou seja, as escrituras nos apontam por uma iluminação espiritual que de fato transforma, que de fato muda quem nós somos. E essa mudança requer uma iluminação espiritual. Por quê? Porque essa é uma mudança que muda a nossa natureza. Muda de tal forma que a vida da pessoa ela é marcada por esse momento e ela passa a viver uma vida totalmente diferente a partir disso. Essa mudança, ela é uma mudança que nem sempre ela se exterioriza de uma hora para outra. Não é a partir do momento em que se tem a experiência espiritual que isso se torna visível exteriormente, que isso muda na aparência. Pelo menos por algum tempo é assim. Mas o que acontece lá dentro, a partir dessa iluminação espiritual, ela transforma a natureza da pessoa que ela não consegue deixar de exteriorizar isso. Isso de fato vai mudar a aparência, vai mudar a forma como as pessoas enxergam e as pessoas vão perceber que aconteceu alguma mudança. Então, o caminho que eu estou querendo te mostrar é que as mudanças nem sempre partem de uma experiência espiritual, mas existe uma mudança que muda não só aparentemente, mas que acontece de dentro para fora, que é baseada numa iluminação espiritual, a partir de uma experiência espiritual. E essa mudança, né, que acontece de dentro para fora, que é interior, ela vai, uma hora ou outra, acabar se manifestando em um tipo de vida diferente. E esse tipo de vida diferente, ela engloba todas as esferas da nossa vida. Vai mudar a nossa forma de pensar, vai mudar a nossa forma de sentir as coisas, vai mudar as nossas atitudes, as nossas ações. Paulo, ele escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Né? Paulo vai mostrar que, uma vez que nós vemos a Cristo sem o véu, a partir do momento que nós o enxergamos de fato como ele é, nós contemplamos a glória do Senhor. E isso faz com que continuamente, de glória em glória, nós sejamos transformados à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo mostrar é que essa experiência de ver a Cristo é justamente essa mudança de natureza que acontece lá dentro. Então é a partir do momento que nós vemos a Cristo que essa mudança inicia e nós vamos continuamente sendo transformados à semelhança de Jesus Cristo. Então, o que Paulo parece nos mostrar, né, é que o cristão genuíno, ele experimenta um processo de mudança contínuo. E que o ponto de partida para experimentar esse processo de mudança é ver a glória e a beleza de Cristo.
É ver a glória de Cristo que vai dar início a essa obra de transformação dentro de nós. Essa obra de transformação interior, que não vai ficar só lá dentro, mas que com essa mudança contínua ela vai começando a aparecer. Então Paulo vai dizer que o cristão genuíno, ele experimenta esse processo, mas que o ponto de partida, o start para isso, é ver a glória do Senhor. E daí o que a gente pode perceber é que essa transformação é algo que muda o direcionamento fundamental da nossa vida. Ou seja, a partir do momento que nós vemos a glória do Senhor e que isso gera uma mudança em nós, uma transformação em nós, uma mudança de natureza, isso vai fazer com que a nossa vida tome uma outra direção. Vai fazer com que a nossa vida mude o seu ponto fundamental. E isso vai nos levar a mudar o nosso estilo de vida. Isso vai fazer com que a gente perceba que nós precisamos mudar. A gente vai querer, não vai mais querer que os outros mudem, mas a gente vai perceber que a mudança precisa começar em nós. E esse tipo de mudança requer mais do que força de vontade, requer mais do que pensar de uma forma diferente. Lá no primeiro exemplo que eu dei, do rapaz que emagreceu, uma força de vontade faz com que ele perca bastante peso. Uma mudança de mente faz com que ele consiga manter o seu novo peso. Mas uma mudança que muda o direcionamento da nossa vida, uma mudança que consegue alterar a nossa natureza, essa mudança ela vai além de uma força de vontade ou simplesmente de mudar a mente, de uma maneira superficial. É uma mudança que só é possível a partir de uma mudança básica no nosso coração. E isso é só Deus que pode fazer. É só Deus que pode gerar essa mudança, mudar a nossa natureza, transformar nós de tal forma que a nossa vida tome um direcionamento diferente. Então, essa transformação que ocorre com a espiritualidade verdadeira, a gente pode afirmar com certeza que é uma revolução que vai acontecer na nossa vida de dentro para fora. Não é algo que a gente muda primeiro a aparência para depois mudar o nosso sentimento, a nossa forma de pensar. Não. É algo que vai começar lá dentro e que vai começar a nos mostrar que nós precisamos mudar. As Escrituras dizem que essa mudança é a implantação de uma nova natureza. É mudar quem de fato nós somos. Então a Bíblia vai chamar isso, por exemplo, de nascer de novo, vai chamar isso de tornar-se uma nova criatura, de tornar-se renovado no espírito e na mente. A figura que eu coloquei aí também é uma expressão bíblica, que é a ideia de ser enxertado em um novo tronco. Você é colocado em algo com uma nova natureza. É ser feito participante da natureza divina. A sua natureza humana, ela morre para que você possa participar agora da natureza divina. Então, por isso é algo que acontece de dentro para fora, que implanta em nós uma nova natureza, e é algo que não basta força de vontade, que não basta esforço, mas é algo que o próprio Deus precisa fazer em nós para que isso de fato possa acontecer. Então, irmãos, o que a gente pode notar é que se a transformação interior ela é real, ela é algo duradouro. Eu disse lá atrás
que as experiências, ou melhor, que as mudanças que não estão baseadas em experiências espirituais, elas podem até ser duradouras. Elas são reais e podem ser duradouras. Mas aqui o que eu quero te enfatizar é que essa transformação de natureza, essa mudança de natureza, a transformação interior que Deus nos permite, ela obrigatoriamente é duradoura. Ela não é algo que passa. Ela não é temporária. Ela é algo que dura. Tá? Se a mudança ela só é temporária, né, ela não é resultado de uma conversão genuína, ela não é resultado de uma mudança de natureza. E a gente já falou aqui ao longo dessa série, né, que muitas vezes isso acontece, né? Alguém tem uma experiência espiritual marcante e aquilo, de certa forma, muda alguns aspectos da sua vida. Às vezes a sua forma de pensar, algumas atitudes, mas isso de uma hora para outra acaba, é temporário. E a gente pode dizer que essa mudança que ela experimentou naquele período não é resultado de uma conversão genuína. Porque a conversão genuína requer uma transformação interior. E se essa transformação interior ela é real, ela vai ser duradoura. Tá? Então existem mudanças duradouras, mas que não são produzidas produzidas pelo esforço humano e não porque houve uma nova criação. Ou seja, existem mudanças que duram, mas que são resultados de um esforço humano. E não porque houve uma mudança interior. Tá? E se não houver transformação do coração, nem a mudança moral, nem a atividade religiosa tem qualquer valor permanente. A questão é o seguinte, você pode se esforçar para ler sua Bíblia, você pode se esforçar para ir à igreja, você pode se esforçar, inclusive, para ser uma pessoa melhor. E isso, de alguma forma, baseado no seu esforço, né, ser duradouro. Mas a questão é a seguinte, pode ser que você fazendo isso a partir de um simples esforço e não de uma transformação real, né, partindo de uma nova natureza, na verdade, isso não tem valor algum. Nem a sua mudança moral e nem a sua atividade religiosa. Porque isso só vai ter valor num coração transformado, num coração que mudou a sua natureza. Paulo também vai falar aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O que Paulo está falando é justamente isso. Não adianta você ter um aspecto religioso ou não, ter uma vida moral, uma mudança moral, né? Onde você tem agora uma vida mais regrada, de acordo com as escrituras, ou não, se você não for uma nova criatura. Isso não tem valor, não tem virtude alguma. O que importa, de fato, é a regeneração, é o ser uma nova criatura, ter uma nova natureza, algo que não é apenas exterior, mas algo que começou lá dentro e agora é exteriorizado. Tá? Então a mudança da natureza, que vem com uma conversão genuína, ela é duradoura porque gera um anseio por nova santidade. Ou seja, quando a gente tem essa mudança de natureza, quando a gente tem essa transformação no nosso coração, que é o resultado, né, de uma conversão genuína, ela é duradoura por quê? Porque agora a gente enxerga a vida e a gente vê que o objetivo é nos tornar santos, é fazer como Paulo disse lá em 2 Coríntios, fazer de nós pessoas semelhantes a Jesus Cristo, de glória em glória sermos transformados para parecermos com Ele. Ou seja, a gente tem essa vontade dentro de nós, um anseio por santidade.
E essa transformação, ela não só refreia os nossos pecados antigos, né? Ela não só coloca um freio nos nossos antigos desejos por coisas que não agradam ao Senhor, mas ela vai nos dar um desejo novo, né? Vai nos dar um poder para que a gente consiga viver uma vida afastada do pecado, para que a gente consiga viver um tipo de vida diferente, ou seja, uma vida de santidade. Por isso que quem não experimenta a conversão genuína, ele não consegue tornar isso duradouro. Por quê? Porque sem a conversão genuína não mudou lá dentro. Ele precisa fazer um esforço enorme para manter as aparências, mas os desejos continuam lá. E ele não tem poder para buscar a santidade. Mas a conversão genuína, ela refreia. Isso não quer dizer que some com os antigos desejos, mas sim apenas que é freado isso, né? E ainda dá ao santo genuíno, né, um poder, um desejo de viver essa vida de santidade. Edwards, ele vai explicar isso com a analogia do porco. Tá? Edwards vai explicar como que, de fato, é essa mudança de natureza e como esses desejos, né, são diferentes naquele que teve a mudança de natureza e naquele que não teve. Então você conhece o porco, né, e você sabe que o porco é um animal que gosta de sujeira. Você sabe que você pode dar um banho no porco, você pode fazer ele ficar limpo por fora, você pode colocar uma fita ali no seu pescoço, pode até passar perfume nele, deixar ele bem bonito. Mas a natureza desse porco, desse animal, ele vai continuar imunda. Apesar de você ter deixado ele impecável, limpo, cheiroso, não mudou a natureza dele. Ele continua a gostar da sujeira. E na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai rolar na primeira poça de lama ali que ele tiver. E vai ficar o mais sujo que ele conseguir. Porque não mudou a natureza, não mudou lá dentro. Você mudou só a aparência. Mas a natureza é de ficar sujo, e a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai voltar a ser sujo. Então, de modo semelhante, é a nossa vida. Tá? A gente começa a nossa vida predispostos a pecar. Né? Nós que somos calvinistas, né, nós entendemos que as Escrituras nos dizem que nós estamos totalmente corrompidos pelo pecado. Nós temos uma inclinação a pecar. Nós estamos, né, nós somos inimigos de Deus. Nós estamos com o nosso relacionamento quebrado de tal forma que a nossa predisposição é somente para o pecado. Nós somos imundos por dentro. Então nós podemos tentar evitar o pecado com os nossos próprios esforços, no mesmo sentido do que lavar um porco, né, e enfeitá-lo. Né? E podemos até muitas vezes ser bem-sucedidos. Afinal, se você levar um porco para um apartamento, né, que existem pessoas que fazem isso, né, não tem nem como o porco se sujar, não tem uma poça de lama. Então vai ser bem-sucedido em algumas áreas. Mas isso não quer dizer que quando tiver uma oportunidade, ele não vai se sujar. Então, a gente pode conseguir viver uma vida exteriormente digna, mas mesmo assim, a gente continua a saber que por dentro a nossa tendência é imunda, é de imundície. Assim como o porco lavado. Assim como o porco de apartamento. Se você levar ele para lama, ele vai rolar lá, ele vai se sujar. E assim é o que acontece com muitas pessoas que mantêm essa espiritualidade apenas aparente. Por quê? Porque elas se esforçam por manter a aparência, né, de santidade. Mas
quando são colocadas diante da possibilidade, né, de se sujar, a natureza fala mais alto. E eles se entregam ao pecado. Assim como o porco lavado. Muitas vezes nós estamos limpos por fora, mas podres por dentro. Mas a verdade, irmãos, é que se a gente conseguisse mudar a natureza do porco, né, a gente teria esperança para ele. Se a gente conseguisse mudar o coração do porco, a sua natureza, dizendo, né, fazendo com que ele seja convencido, né, de que ele precisa estar limpo, né, colocando em seu coração um desejo por limpeza, ele não vai mais procurar a lama. Ele vai procurar a água. Se a gente conseguir convencer o porco de que ele precisa ser limpo e colocar dentro dele um desejo pela limpeza, o porco vai buscar tomar banho. Ele mesmo vai tomar banho por si só. E é isso que Edwards está querendo nos mostrar. A gente só vai ter um desejo, né, contrário ao pecado, um desejo por santidade, quando a nossa natureza for transformada. Enquanto isso não acontecer, nós até podemos nos esforçar para viver uma vida de santidade, mas não porque nós desejamos aquilo, mas porque a gente quer manter as aparências. Então, quando a natureza da pessoa é transformada, a sua vida exterior ela mudará, mas não mudará simplesmente por um esforço, mas porque agora ela deseja aquela mudança. E essas mudanças serão permanentes, porque tem um desejo lá dentro por santidade. A gente não mais deseja a lama, a gente deseja a limpeza, que é a mesma coisa que aconteceria se fosse possível mudar a natureza do porco. É isso que acontece conosco. Nós que antes ansiávamos pela lama, a partir da nossa conversão genuína, agora a gente anseia pela santidade. A lama ainda está ali e às vezes a gente chega até a rolar nela, mas aí logo a gente vai se limpar. A gente se arrepende porque o nosso desejo mudou, a nossa forma de pensar mudou. E diante disso, irmão, eu não quero que você se sinta condenado. Tá? Se você crê que experimentou uma conversão verdadeira, mas você continua lutando contra alguns pecados, né? Muitas vezes, né, diante de um exemplo como esse, a gente pode ficar desanimado, porque a gente acredita sim que vivemos, né, uma conversão, que tivemos uma mudança, mas a gente vê que os pecados continuam ao nosso redor e muitas vezes a gente continua caindo neles. Mas eu quero que você fique tranquilo, em paz com relação a isso. Porque a conversão, geralmente, ela não altera o nosso temperamento. Ela não altera a nossa personalidade. E, irmão, ela não elimina as nossas tentações. Ela freia, mas não elimina. A gente ganha um poder novo para lutar contra tudo isso. A gente ganha uma motivação nova. Mas, irmão, ela continua ali. A gente trata elas de uma maneira diferente, mas ela continua lá. E a gente precisa se esforçar para se manter longe. Vai ter vezes que vamos cair? Infelizmente vai. Mas porque a gente enxerga agora a vida de uma maneira diferente, como a gente tem um novo poder para lutar contra isso, logo a gente vai se limpar, logo a gente se arrepende, logo a gente busca a santidade. Agostinho, né, que é um grande nome da igreja cristã, ele constatou bem tarde em sua vida que a espiritualidade verdadeira nunca está livre de tentações. Agostinho, quando ele era um cristão novo, ele imaginava que o cristão maduro não sentiria desejo pelo pecado. A ideia de Agostinho, quando ele era um novo cristão, ele acreditava que quanto mais madura a pessoa fosse, quanto de fato ele amadurecesse, né, ele não mais sentiria atração
pelo pecado. Mas depois, quando o Agostinho já era idoso, ele conclui que a atração ao pecado não é algo que vai estar completamente ausente na vida do cristão verdadeiro. Tá? O pecado vai nos continuar, ou melhor, o pecado vai continuar a nos seduzir até o fim da nossa vida. Não ache, irmão, que vai ter um momento onde você não vai mais sentir desejo pelo pecado. Tá? Essa tentação, essa sedução do pecado vai nos acompanhar até o fim da vida. Mas isso não significa que a luta contra o pecado ela não é diferente depois da conversão. Tá? A forma como a gente lida com o pecado antes dessa mudança de natureza e depois ela é diferente. Por quê? Porque a pessoa regenerada, a pessoa com a nova natureza, ela tem um novo amor que vai fornecer uma nova força para ela lutar. Coisa que quem não experimenta essa nova natureza, quem não foi regenerado, não tem. Por isso que eles estão mais passíveis a cair. Depois da conversão, há uma capacitação divina pela natureza e o poder do Espírito Santo para que a gente progrida gradativamente. Ou seja, a conversão, assim como nós vimos lá que Paulo diz, ela é o início. Ela é o ponto de partida para uma mudança que vai acontecer gradativamente. Coisa que o não regenerado não tem. Ele não tem esse ponto de partida. Por isso que a mudança é muito mais difícil e muitas vezes ele desiste. Mas nós, com essa nova natureza, nós temos um poder vindo diretamente do Espírito Santo para que a gente possa mudar gradativamente. Tá? Então, essa natureza nova, ela nos transforma, ela nos muda e essa mudança, ela perdura. Mas não é uma mudança que vai acontecer de um dia para o outro. Ela é gradual, ela é um degrau de cada vez. Ela vai mudando aos poucos. Por isso, irmão, que você não deve se sentir desanimado. Você que é um cristão verdadeiro, você que experimentou essa mudança de natureza, você consegue perceber que você é muito mais santo, que você está muito mais perto daquilo que Deus tem para você do que estava ontem, do que estava semana passada, do que estava há anos atrás, do que você era antes da sua conversão. Não tente olhar para você e buscar a perfeição de uma hora para outra, mas vá percebendo as pequenas mudanças, porque é isso que a mudança de natureza nos traz, uma mudança a cada dia, gradualmente, e não de uma hora para outra você virá um santo completo, perfeito. Ela é gradual. E as escrituras, elas confirmam essa ideia para nós, essa ideia de que essa mudança é gradual, de que é um degrau por dia que nós vamos subir. Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 12, ele vai dizer que nós precisamos ser transformados continuamente pela renovação da nossa mente. Ou seja, a mudança da mente não é algo que acontece de um dia para o outro. A transformação que acontece dentro de nós, mudando a nossa natureza, ela deve nos levar a sermos transformados continuamente, a renovar a nossa mente continuamente. Paulo ele ainda vai dizer em Efésios que vocês foram ensinados a serem renovados. E a ideia aqui é de continuar sendo renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, de continuar se revestindo desse novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Ou seja, nós vamos ser renovados e revestidos e vamos continuar sendo renovados e revestidos desse novo homem.
Então, isso vai acontecendo de maneira gradual. A nova natureza não é algo que a gente veste de uma vez por todas. Não é algo que a gente se despe, né, do antigo homem e simplesmente coloca um novo traje e está resolvido. Mas a gente vai sendo vestido, na verdade, de modo contínuo. Todos os dias. E enquanto isso, nós somos gradual e progressivamente transformados na imagem de Cristo. Isso vai nos levando a sermos cada dia mais parecidos com Jesus, de uma maneira gradual e não de uma vez por todas. Então, você deve se lembrar, por exemplo, quando Moisés ele encontra Deus no monte, né, a santidade de Deus brilhou de tal forma em Moisés que o rosto de Moisés também começou a brilhar. E quando Moisés desce do monte, o seu rosto continua brilhando com o esplendor da santidade. Você pode ver isso lá em Êxodo 34. Então, Moisés, ele esteve ali com Deus, ele viu a glória do Senhor, de tal forma que aquela glória começou a brilhar em seu rosto. E quando ele desce do monte, as pessoas percebem que o seu rosto também está brilhando. Irmão, é isso que a mudança de natureza tem que trazer para nós. A mesma coisa vai acontecer conosco quando a gente passar tempo com Cristo. As pessoas vão perceber que existe algo diferente em nós. Elas vão perceber que nós estivemos com Jesus. Então, essa mudança de natureza vai nos transformando e vai trazendo um brilho novo para a nossa vida. De tal forma que aquilo que começou lá dentro agora é visível para as pessoas. E isso é duradouro, é permanente, não é algo que acaba, mas é uma mudança na nossa forma de pensar, de agir, de sentir, que não depende do nosso esforço, mas que foi realizado pelo poder divino em nós, nos dando um novo desejo pela santidade. E mesmo que muitas vezes a gente cai, que a gente muitas vezes escolha a sujeira, logo a gente vai se limpar, logo a gente é lembrado de que a nossa natureza não é mais aquela que um dia nós tivemos. Que essa mudança, irmão, possa ser visível na sua vida. Que você possa perceber que é Deus quem te capacita nessa mudança. Que não é algo que o esforço humano torna possível. Você precisa avaliar, irmão. Será que a sua natureza foi transformada? Você nasceu de novo? Ou essas mudanças que você tem apresentado são só aparentes? Não são movidas por um desejo novo, por uma força nova, pela santidade. O que te atrai mais? A santidade que o Senhor tem para nós? Ou a sua natureza pecaminosa? O que tem te atraído mais? Qual que é a sua natureza? Que Deus te abençoe, que você possa experimentar de fato essa mudança da sua natureza, que você possa ser um cristão genuíno, que foi regenerado em Cristo Jesus. A nossa próxima aula dessa série é o 7º sinal confiável, onde nós vamos ver que apresentar um espírito semelhante ao de Cristo, esse é um sinal da verdadeira espiritualidade. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós nos vemos no próximo domingo, às 10 horas da manhã, para a nossa escola bíblica dominical. Eu te aguardo lá. Que Deus te abençoe.